indiscutível isso. Hein? O cinema brasileiro, ele renasceu com toda a força. No governo Lula. E o que pode ser feito no sentido, por exemplo, de que o sistema público, as escolas, as TVs públicas possam exibir esses filmes depois de um determinado período, em que eles normalmente saem da distribuição e vão para as prateleiras das videolocadoras. Tem alguma proposta com relação a isso? Tem muitas propostas, mas não no âmbito dessa mudança da Lei Rouanet. Mas nós estamos com um programa de construção de 2.000 salas de cinema no Brasil, já digitalizada para facilitar e baratear a exibição dos filmes. Seriam salas próximas à população pobre, essa parcela que não tem acesso ao cinema dentro de shopping, a um preço que é exorbitante para seu padrão de vida. Temos também circuitos na escola, em escolas públicas e em escolas privadas também. Estamos tentando montar um sistema semelhante ao cineclubismo para que possa divulgar não só o cinema brasileiro, mas o cinema mundial também. E como é que se equaliza a questão, por exemplo, do direito do artista ganhar pelo filme, do diretor, do produtor e do público assistir esse filme de graça? Como é que vai se equalizar isso? Boa pergunta que eu vou complementar. Quando uma emissora de televisão vende, por exemplo, uma telenovela para outras televisões de outras partes do mundo, existe um contrato que ela tem que remunerar, ela é proprietária da obra, a emissora, que é quem investiu para produzir, mas ela é obrigada, pela lei do direito autoral, a remunerar todos que participaram dela. É a mesma coisa, se o Ministério for usar, se o Ministério da Educação for usar nas salas de aula, 100% do investimento foi dela, então dá uma certa, na área da propriedade da obra, dá um certo poder dela disponibilizar aquilo e não pagar de novo. Agora, uma vez disponibilizado, pagar todos os direitos autorais imanentes daquela obra. Bernardo. Ministro, a proposta de mudança na Rouanet aumenta o poder das comissões da CNIC, de uma comissão feita por governo e sociedade para julgar o que deve, o que não deve ser financiado com o dinheiro da renúncia fiscal. Como é que se garante, objetivamente, que a participação da sociedade e do próprio governo não vai ser aparelhada, seja por essa ou por outro governo, e que os critérios políticos de ocasião não vão determinar de fato onde é que esses recursos vão parar? Não, mas não vai ser... Deixa ele terminar com uma pergunta aqui, rápida pergunta. Vale Cultura. Quanto tempo o senhor acha que, aprovada essa lei, esse Vale Cultura entra no mercado e se as empresas realmente vão aderir a ele? Rapidamente. O Vale Cultura é a parte da reforma que é consensual. Ninguém é contra, todo mundo é a favor, reconhece que financiar o consumo cultural com um mecanismo semelhante ao Vale Refeição, só que o Vale Refeição procura alimentar o estômago, o Vale Cultura procura alimentar o espírito. Isso vai se disseminar numa rapidez enorme. As empresas estão interessadas, as centrais sindicais estão interessadas, os trabalhadores, quer dizer, há um interesse geral e há uma análise de viabilidade econômica que é muito satisfatória ao mecanismo. Nós separamos, sob o ponto de vista de projeto de lei, já que ela é consensual, enquanto está se discutindo a Lei Rouanet, ela pode ser aprovada imediatamente e entrar ainda no início do segundo semestre, entrar em vigor, e, portanto, o Vale Cultura já está no espectro da risco de aparelhamento, a pergunta do Bernardo. O aparelhamento é o seguinte, não há modificação nenhuma do papel da CNIC, nem ampliação, pelo contrário, pela primeira vez a CNIC terá regras previamente definidas, discutidas publicamente, onde o interesse privado conviverá com o interesse público e eles nortearão a avaliação dos projetos, não a partir de critérios subjetivos, porque na verdade, por isso que eu disse que era inócuo aquela coisa. Porque quando você não define critério, inevitavelmente o critério será subjetivo. Mas quem vai participar? São escolhidos, são eleitos, existe um período de apresentação através das entidades culturais, por setor, na área de teatro, na área de dança, na área de música, na área de patrimônio e memória, na área de livre leitura. Essas pessoas se apresentam, indicadas por entidades, há uma escolha, essa escolha constitui a parte da representação dos produtores culturais e da sociedade, e isso é previsto em lei como é hoje, a gente não vai modificar isso, a gente vai ampliar o número de conselheiros para permitir exatamente que a representação seja mais complexa e, portanto, mais profunda, com a capacidade de análise. Não vai haver aumento nenhum, pelo contrário. Os critérios objetivos previamente definidos vão permitir que eles tenham um parâmetro para julgarem. Hoje,
a intenção de não ter critério nenhum para evitar o critério subjetivo, transformou a opção do conselheiro numa opção sem critério, ou seja, ele é inevitavelmente subjetivo. Isso é próprio do ser humano. Se você não tem um critério para se referenciar, você vai se referenciar nas suas crenças, na sua subjetividade. Então, a gente vai desconstruir uma avaliação subjetiva e permitir de que os critérios permitam que o dinheiro público seja usado com responsabilidade. Ministro, essa é a principal preocupação. Infelizmente acabou. Se o senhor acha que tem alguma pergunta que ficou sem resposta, tem. A chance é rapidamente a que você fez. Matar a charada. A que você fez. A renúncia fiscal representa 80% dos recursos do Ministério da Cultura do Brasil. 80% na situação atual, porque houve uma opção não declarada, mas uma opção prática, pela renúncia como principal mecanismo de disponibilização dos recursos. Como é hoje, ele não tem critério. Então, o que é que acontece? Não poderia ser feito nenhum tipo de escolha que você sugeriu. Nós, os proponentes dão entrada, o Ministério avalia a legalidade, depois encaminha para a instituição afim àquele projeto, se é teatro, é Funarte, se é algo de patrimônio, é o IFAM, há uma avaliação, é enviado para a CNIC nas suas reuniões mensais, a CNIC avalia aquele parecer e aprova ou não aprova. E aí é o seguinte, essa parte tem esse controle social da CNIC, porque metade é governo, metade é sociedade. A gente aprova um conjunto, procurando beneficiar todas as áreas da cultura, todas as regiões do Brasil, procurando, de fato, refletir essa diversidade cultural, que é o nosso maior patrimônio na área da cultura, e um dos maiores patrimônios que o Brasil tem, mas depois os departamentos de marketing é que definem, em última instância, o que deve ser aprovado sem nenhum controle, sem nenhum critério. Então, ao definir, quando você vê esse novo conjunto, que é só 20% desse total, esse novo conjunto só faz parte dele quem tem capacidade de dar retorno de imagem para a empresa. Então, o dinheiro público é usado de uma maneira que inevitavelmente traz concentração, exclusão, inviabilidade de muitas áreas da cultura ter acesso a esse dinheiro. É isso que precisa, essa última parte precisa fazer parte do controle social, ou seja, existe uma necessidade de uma compatibilização entre o interesse público e o interesse privado. Ninguém será obrigado a nada, mas na medida que 90% desses recursos hoje são recursos públicos, é importante de que ele seja disponibilizado não para aumentar a desigualdade, não para que 3% tenham acesso a mais da metade desses recursos. A gente tem que disponibilizar de fato para a produção cultural brasileira e dar uma contribuição para o desenvolvimento cultural do país. Infelizmente, nós vamos ter que ficar por aqui. Agradecemos a participação do Sérgio Magro, do jornal Correio Brasiliense, do Bernardo de Melo Franco, do jornal O Globo, e do ministro da Cultura, Juca Ferreira, que nos honrou com a sua participação no 3-1. Até a próxima quarta-feira.